Olá, pessoal, tudo bem? Bom, somos do Codespa Contabilidade Consultiva, que há mais de 47 anos cuida da saúde da sua empresa. E por falar em saúde, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é o assunto do momento e é um assunto que está gerando muita dúvida, principalmente para os pequenos empresários. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que a gente vai falar de todos os pontos que estão elencados aqui nessa tela. Então a gente vai falar o que é SST, quais são os principais programas, o cronograma de implantação no E-Social, o que é o E-Social, caso você não saiba o que é, se essa obrigação é nova ou não e de quem é a responsabilidade do envio dessas informações. Então vamos lá, vamos começar. O que é o SST? Então, a segurança e saúde no trabalho é um conjunto de medidas preventivas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física, mental e a capacidade de trabalho do empregado. Então, se a gente levar ao pé da letra, é isso aí que eu acabei de ler para vocês, é isso aí o que está na tela. Então, o SST nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de normas que visa trazer para o empregado um ambiente de trabalho, né, saudável. Um ambiente onde ele não seja prejudicado com alto risco de acidente, né, e trazendo algum problema para a sua saúde. Ou seja, se ele está ali trabalhando, ele está trazendo benefício para a empresa e sabendo que está trabalhando num ambiente totalmente saudável para ele. E essas regras, essas normas, essas medidas é que criam esse ambiente de trabalho favorável para a saúde do empregado. E dentro do SST, você tem vários programas, tá? Mas são vários mesmo, tá? É muito extenso. Então, aqui a gente está trazendo os principais programas do SST. As siglas, né? As siglas, os nomes, pode ser um pouquinho estranho para vocês, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida como empreendedor, você já se deparou com algum desses programas aqui. Talvez o mais conhecido deles seja o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que na verdade nada mais é que os exames médicos. Sabe aquele exame médico quando você vai contratar um funcionário ou demitir um funcionário, que também é utilizado quando você faz a troca de função ou até aquele exame periódico? Pois é, ele é o programa PCMSO. Então, ele já é um dos programas do SST. Então, você tem programa de prevenção de riscos ambientais, conservação auditiva, né, lugar com muito ruído, proteção respiratória. Então, por exemplo, aquele ambiente que tem produz muito pó, né, e que pode prejudicar alguma coisa ali dentro do seu aparelho respiratório. Programa de gerenciamento de riscos, laudo de técnico, né, de condições de trabalho e o famoso PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Ou seja, é aquele laudo que é emitido daquelas pessoas, né, os profissionais que trabalham em ambiente de risco maior, que tem até, inclusive, uma aposentadoria com menor tempo de trabalho, né? Então, esses programas, em algum momento, você já ouviu falar. Então, os programas do SST, eles não são completamente novidades para vocês, né? Em algum momento, você já se deparou com alguma situação dessa aqui. E qual é agora a situação? Esses programas, né, de SST, eles não são novidades. A gente até vai falar isso um pouquinho mais para frente. A diferença é a forma do envio dessa informação para a Receita Federal, que agora, a partir de janeiro de 2022, ela vai ser feita dentro do E-Social. Então, se você vê essa tela, a obrigatoriedade de envio dessas informações para dentro do E-Social foi feita em escalas. Então, o grupo 1, que são as grandes empresas, e aí a gente está falando de grande empresa mesmo, são aquelas que faturam anualmente mais de 78 milhões. Elas entraram na obrigatoriedade de envio do E-Social, dos eventos, né, de SST, agora em outubro de 2021, portanto, há 2 meses atrás. E já em janeiro de 2022, praticamente as demais empresas serão obrigadas a enviar o SST dentro do E-Social.
Então, a gente está falando aí de empresas, microempresa, empresa de pequeno porte, a gente está falando de empregador, produtor rural, tá? Então, várias situações ali passarão a ser obrigadas a enviar o SST dentro do e-social. Então, se não mudar nada, tá? Se não mudar nada, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. A partir de janeiro de 2022, as empresas serão obrigadas a enviarem dentro do e-social os eventos de SST. E quais são esses eventos? São vários eventos lá, né? E eles falam exatamente em cima desses programas que estão, né? Alguns desses programas que a gente trouxe para vocês aqui, tá ok? E o que é o e-social? Então, caso, porque a gente vem falando aqui, né, do e-social, a obrigatoriedade de envio dentro do e-social, mas o que é o e-social, né? Talvez vocês não conheçam o e-social, ou tenham ouvido falar muito pouco do e-social, ou às vezes ouviu só em jornal, ou pegou uma matéria aqui, outra ali, mas não sabe exatamente. O e-social nada mais é que um grande, cara, mas é um imenso banco de dados que está sendo construído pelo governo, com as informações das empresas e principalmente dos funcionários. Então, qualquer tipo de movimentação dos funcionários estarão salvos dentro do e-social. Quem não se lembra aqui, tá, de que às vezes você ia fazer o registro, né, de um funcionário e fazia esse registro com data, registra lá com data lá de trás. Eu sei que aqui não acontecia nenhum caso desse, eu só estou falando para vocês se lembrarem. Férias, tira férias agora, né? Não tem como tirar férias amanhã. Então, com o e-social, isso tudo mudou. Então, as rotinas internas das empresas acabaram que foram adaptadas às necessidades do e-social, né? A partir do momento que você faz essas informações ou o envio dessas informações de forma digital, não é mais papel, você é obrigado a cumprir exatamente aquilo que está sendo pedido para você. E o e-social é um grande banco de dados com todas essas informações. E aí, algumas instituições acabam se utilizando dessas informações da forma como eles acham melhor. Então, o Ministério do Trabalho suga, pega informações do e-social, a Previdência Social pega informação do e-social, a Receita Federal, o INSS, a Caixa Econômica Federal, todo mundo, essas instituições, essas organizações, vão lá dentro do e-social e pega as informações que eles acham que é melhor para eles. Ou seja, é um grande banco de dados, né, que está armazenando ali informações, principalmente dos trabalhadores, e que, um exemplo, quando chegar lá na frente, cara, para você se aposentar, é apertar um botão, o INSS vai ter todo o histórico da sua carreira ali de trabalho que foi realizada, desde quando você entrou até quando você saiu, tá? E isso em diversas empresas, com diversas particularidades, mas vai estar tudo registrado ali. E o e-social, essa imagem que está aqui à minha direita, né? Então, ele é o e-social na sua perfeição. Ou seja, a partir do momento que todas essas informações estiverem dentro do e-social, algumas coisas que hoje são feitas de forma isolada, separada, fora do e-social, passarão a ser realizadas dentro do e-social. E que aí sim, vai facilitar bastante coisa, desde que essas informações que estejam lá sejam informações fidedignas, né? Então, a GPS, a GFIP, a RAIS, a folha de pagamento, essas informações elas vão lá para dentro do e-social e daqui a pouco a gente consegue extrair essas informações lá de dentro, sem a necessidade de fazer nada por fora. E aí eu até grifei aqui, né? Não sei se vocês consegue enxergar o ponteiro do meu mouse, mas eu marquei aqui o PPP, porque o PPP, nesse momento, ele é que está sendo o responsável pela obrigatoriedade de envio do SST para o e-social. Por quê? Até então, o PPP, ele era feito de forma papel, né? Era um formulário que você deveria preencher o formulário com informações extraídas de outros lugares. A partir do momento que foi definido, né, que o PPP seria obrigado
a ser informado de forma eletrônica, acabou gerando ali uma obrigatoriedade de que essas informações estivessem dentro do e-social para poder cumprir essa obrigação do PPP. Por quê? Se eu falo que o PPP tem que ser de forma digital e ele é base, né, de informações que ele pega de outros lugares, se esses outros lugares não estiverem preenchidos, não tiver com essa base de informação, o PPP não sai. Então, como que eu vou obrigar a fazer um PPP digital se as outras informações estão no papel? Então, a partir do momento que você obriga o PPP a ser de forma digital, os eventos de SST também tem que estar dentro do e-social. E aí que vem essa obrigatoriedade, certo? Então, PPP digital, SST dentro do e-social. Mas essa obrigação é nova, né? Da onde que surgiu o SST, né? É uma coisa que surgiu agora? É uma mudança de legislação agora? Não, na verdade não, né? Essas regras, essas normas, os regulamentos ali vinculados à SST, algumas são bem antigas, na verdade, algumas foram criadas lá na década de 70, 80. Mas qual que é o ponto? É que as empresas, mesmo sendo obrigadas a realizarem alguns desses programas, né, de saúde do trabalhador, não fazia porque não existia nenhum tipo de fiscalização. A fiscalização, nesse sentido, ela sempre foi omissa, mas assim, é totalmente omissa. Então, as empresas, elas não viam ali a necessidade de cumprir com uma obrigação que você não era cobrado posteriormente, tá? Então, qual é a grande mudança, então? É a forma de envio dessas informações, que antes, caso fosse obrigado, ou através de uma fiscalização, ou quando o funcionário ia se aposentar com condições especiais, você tinha que correr ali e preparar aquela documentação, agora esses envios são obrigados a serem encaminhados de forma digital, de forma eletrônica. E a partir do momento que você fala que é de forma eletrônica, muda um pouquinho de figura a fiscalização, porque a fiscalização fica muito mais fácil de ser realizada. Por quê? Se você tem um registro, um evento, um campo lá dentro do e-social que você tem que informar e essa informação não foi enviada, é muito fácil do cara apertar um botão e ver quais foram as empresas que não cumpriram com aquilo. E aí essas empresas, elas podem ser penalizadas pelo fato de não terem cumprido com aquela obrigação. Então você vê que as regras, as normas, elas já existiam, não eram cumpridas pelo fato de não ter fiscalização. A grande mudança, o ponto-chave, né, a virada de chave, foi que a partir de 2022, essas obrigações serão realizadas de forma eletrônica. E isso ajuda e muito na fiscalização e que coloca as empresas que não enviarão, tá, numa situação talvez um pouquinho complicada, pelo fato de que essa fiscalização ela vai ser mais efetiva a partir de então. E de quem é a responsabilidade do envio dessas informações? Então, essas informações, que na verdade elas são transformadas, né, num arquivo que tem o formato XML, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa nomenclatura, porque praticamente todos os arquivos que são enviados para a base do governo, elas são trabalhadas em forma de XML. Então, o envio dessas informações ao e-social acaba sendo de responsabilidade das empresas de segurança e saúde no trabalho, pois elas é que estão preparadas, capacitadas e prontas para realizar aquele tipo de obrigação, porque a empresa a empresa de segurança no trabalho, ela vai ter que chegar até uma empresa que está contratando o seu serviço e verificar quais são as atividades que ela exerce, de que forma que o trabalhador executa aquela função, se possui grau de risco mais elevado ou não. E isso não sou eu e nem você, empresário, que vai determinar. Quem vai determinar é quem tem capacidade para isso, que são as empresas de segurança e saúde do trabalho.
Por isso, tá? Que, né, o que você deve fazer a partir de então? Procurar uma empresa de segurança do trabalho, fazer esse primeiro contato com eles, passar as informações da empresa e dos funcionários, para que eles possam elaborar um projeto, né, uma proposta para vocês de execução daquele trabalho. Né? Então, tem empresas que terão, né, uma complexidade maior e tem empresas que vão ser super simples. Né? Tem empresa que tem um funcionário e que não tem rotatividade. Essa empresa não vai dar trabalho nenhum para as empresas de trabalho de segurança, mas vai ter que passar por eles. Por quê? Não sou eu e nem você que vai determinar o grau de risco ou quais são os programas de SST que essa empresa é obrigada a executar. Quem vai falar isso é uma empresa de segurança e saúde no trabalho. Então, nesse momento, faça o contato com uma empresa de segurança no trabalho e solicite a eles essas informações, tá? Para que eles possam elaborar um projeto e um orçamento para você verificar como que isso vai ser trabalhado. Lembrando que, se não mudar nada, a partir de janeiro de 2022, praticamente todas as empresas, todos os CNPJs, inclusive ali os produtores rurais, serão obrigados a enviar esse registro de SST para dentro do E-Social. E essa obrigação, ela pode ser prorrogada? Pior que pode, cara. Existe essa possibilidade, sim. Tá? Já aconteceu outras vezes. Tá? Essa obrigatoriedade, já tentaram executá-la anteriormente, em outras oportunidades, e acabaram que eles não conseguiram. Na ocasião, realmente, o E-Social ele ainda não estava preparado para isso. Hoje, o E-Social está muito mais robusto, apesar ainda da gente que utiliza ele no dia a dia, verifica que eles têm vários tipos de problemas, né? Mas está muito mais robusto que antes. Ou seja, eles estão preparados para receber esses eventos de SST, tá? Mas talvez, economicamente falando, não seja o momento ideal para jogar essa obrigação no colo das pequenas empresas, tá? A gente entende até que realmente esse não é o momento. Poderia jogar esse momento um pouquinho mais para frente, tá? A gente também está percebendo alguns movimentos de algumas entidades de classe fazerem a solicitação junto ao governo para prorrogar essa data. E a gente já viu, e isso é coisa bem recente, que há 2, 3 dias atrás, uma das obrigações, que é o tal do PPP, que passaria a ser de forma eletrônica já a partir de 2022, ele passou para 2023. Ou seja, a gente já está vendo um movimento de prorrogar algumas coisas. Porém, nesse momento que eu estou falando com você, ainda não saiu nada em relação à prorrogação do E-Social. Portanto, os eventos do E-Social ainda continuam com a obrigatoriedade de entrega a partir de janeiro de 2022. Então, nesse momento, o que você deve fazer? Procura uma empresa de segurança no trabalho, comece a conversar com eles, passa aí as informações que você deve passar para eles, eles elaboram para você um projeto, um orçamento, e aí você verifica se coloca agora em prática ou não. Lembrando que, nesse momento, a partir de 2022, praticamente todas as empresas, todos os CNPJ, serão obrigados a informar dentro do E-Social os eventos de SST. Gente, esse vídeo foi para tirar algumas dúvidas, né, de vocês. A gente sabe que provavelmente outras dúvidas surgirão, mas a gente está deixando aqui a disponibilidade, os nossos contatos, as nossas redes sociais. A gente tem canal no YouTube, tem Facebook, LinkedIn, Instagram, tem canal no YouTube, né? Deixa lá a sua dúvida, que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês. Grande abraço, gente.